Fala galera, sejam todos bem-vindos aqui ao canal JW Dev, aqui é Jaicon falando. E até agora nós fizemos uma introdução ao RX, mas a partir desse vídeo nós vamos começar a entrar no fantástico mundo dos operadores. E é aqui que separamos os padawans dos Jedis. Então fica ligado, se inscreve aqui no canal, deixa seu like no vídeo, que o papo agora vai ser sério. Está preparado? Então me ajuda aí enquanto eu rodo a abertura. Antes de começar, pessoal, quero deixar um pequeno recado. Muitas vezes as pessoas entram aqui na documentação do RX e acabam se deparando com isso. O RX tem mais de 100 operadores. Isso acaba por intimidar algumas pessoas que estão se interessando agora, estão começando a aprender o RX. Mas não se preocupe, pessoal, você não precisa entender todos os operadores, nem precisa entender cada um deles, a diferença de um para o outro. Você precisa começar, entendeu? Pega um operador, pega a sua necessidade, entende os básicos, os primeiros, e por aí vai, entendeu? Você não precisa entender tudo de uma vez. Isso por muito intimida os desenvolvedores e você não tem a obrigação de entender todos, tá? Então aqui a gente vai falar sobre alguns. Pode ser que seja a maioria ou não, eu não sei ainda. Mas o foco é que você perceba a diferença entre os principais, os mais usados, e depois você se aprofunde e tente buscar entender o que os outros fazem, tá ok? Então não se assuste. Lá nos primeiros vídeos a gente viu que era possível criar um observable a partir do método create do observable. Mas existem alguns operadores que servem para criar observables a partir de algum dado ou algum tipo de conjunto, ok? E é por eles que a gente vai começar. E o primeiro deles é o operador off. Bom, deixa eu apagar toda essa parte aqui para a gente começar com isso aqui limpo. A gente vai importar aqui o operador off. E o off é o seguinte, o off pode receber valores separados por vírgulas, né, como argumentos. Porém, os valores têm que ser valores finais, né? Por exemplo, eu posso ter aqui um número, um booleano e uma string. A partir disso, eu posso fazer uma subscrição aqui, subscribe, e receber os valores emitidos. Vão ser emitidos nessa devida ordem. Vamos ver? Escrevi errado aqui, perdão. Subscribe. Olha lá, a gente tem todos os valores emitidos pelo off. Lembrando que também no off, se a gente colocar aqui um array, ele vai emitir o próprio array e não os valores em separado, tá, pessoal? Então, olha aqui. Ele emite os 4 valores, sendo que o último é um array. Bom, agora a gente tem o operador from. Diferente do operador off, o operador from ele recebe estruturas de dados e a partir dessas estruturas ele transforma isso em observables, ok? Então se no from eu passar um array, a gente tem um comportamento um pouco diferente. Ele pega essa estrutura que é um array e converte ele para emissões em observables, ok? Então se eu passar um array aqui, ele vai executar 3 emissões para mim a partir desse array, que foi 3. Mas eu também posso passar outros tipos de estruturas aqui. Eu posso passar, por exemplo, uma promise. Então eu posso converter facilmente uma promise em um observable a partir do método from, ok? Dessa forma eu tenho uma emissão comum também a partir de um observable. Eu aqui também posso passar qualquer tipo de estrutura que seja iterável, tá? Então eu poderia muito bem aqui ter um generator. Criaria um generator que ficaria emitindo valores indefinidamente. Poderia aplicar ele aqui a nossa estrutura
Porém aqui eu teria um generator infinito, então eu poderia importar aqui um operador, que é o operador take. A gente vai ver mais sobre ele no futuro, fazer ele parar depois de 10 emissões. Olha lá, ele emitiu um 10 vezes. Vamos ver de forma diferente aqui. Setar uma variável i iniciando com 1 e eu posso fazer i++ para cada vez que ele chamar o generator. E ele emitiria esse valor 10 vezes. Ok, então qualquer tipo de estrutura que estenda um tipo iterable, ele consegue aplicar no front. Também poderia colocar um map, né, e por aí vai. E no front também a gente pode aplicar um outro observable, por exemplo. Então a gente poderia vir aqui importar o auth, que a gente acabou de aprender, e alguns valores. E a partir desse observable ele consegue emitir valores também normalmente. Vamos ver. E olha lá, ele consegue emitir valores. Só para colocar mais um aqui para ver a diferença. Vamos lá, normal. A gente pode também emitir valores a partir de um certo intervalo de tempo também. A gente tem o operador interval. Com esse operador a gente define uma quantidade de tempo que o intervalo vai ser executado, ou seja, em milissegundos, tá? Ou seja, a cada 1 segundo ele vai emitir um valor e ele emite valores numéricos que vão crescendo, ok? Então vamos ver. Tá vendo? Ele começa com 0 e vai emitindo a cada 1 segundo. Como a gente tem um take 10 aqui, ele vai até a 10ª emissão, ou seja, vai chegar até o 9º dígito aqui e vai parar. A gente pode emitir valores numéricos com determinados números iniciais e finais a partir do operador range também, tá? Então a gente teria aqui um range numérico em que a gente poderia emitir de 1000 até 1010. Ah, perdão, fiz errado aqui. Ele é o valor inicial e quantos valores ele vai emitir a partir daqui, tá? Então, de 1000 a 1010, eu inicio ele em 1000 e faço ele emitir 10 valores, ok? Então, agora sim. Já semelhante a um for, eu tenho o operador generate, que ele é bem parecido com o for, só que em forma de funções, tá? Eu tenho um valor inicial, aí eu recebo uma function que vai que vai fazer uma condição de parada, então eu poderia falar que x é menor que 10, e uma function de incremento, onde eu tenho x que incrementa o próprio valor. Porém aqui ele é imutável esses valores, tá pessoal? Então eu não tenho um x++, eu teria uma forma imutável de se fazer. Vamos ver. Da mesma forma aqui emitindo 10 valores. Assim como eu consegui converter uma promise em um valor observável, em um valor dentro de um observable, eu posso conseguir transformar eventos do JavaScript em observables também. Então eu teria aqui o operador from event. E aí eu precisaria ter algum elemento HTML aqui, vamos colocar aqui um botão. Selecionaria esse botão aqui de alguma forma, buscando o próprio botão, e poderia usar o operador fromEvent para detectar cliques nesse botão, por exemplo. Então aqui eu teria o elemento, o tipo de evento que eu quero detectar, e ele emitiria para o meu subscribe o próprio evento, tá? Então aqui eu teria o evento completo. Vamos ver. Olha lá, os próprios eventos sendo emitidos como observables. E uma outra forma também de se criar observable seria a partir do método defer, que encapsula alguma função, qualquer que seja, não importa qual a função, mas que ela só vai ser executada a partir do momento que eu tenho um subscribe. Então eu teria uma função qualquer aqui e eu preciso retornar um observable a partir dessa função. Então eu posso vir aqui e falar para ele retornar um off aqui.
É lógico, esse exemplo não é tão prático assim, mas eu poderia ter alguma condição aqui que só seria executada a partir do momento que eu tivesse um subscribe. Aqui eu posso fazer condições também, então a partir de alguma condição eu poderia criar uma function que retorne um defer e a partir de uma condição aqui passada ele saberia se ele retorna um observable x ou y, alguma coisa nesse sentido. Poderia falar que se A for maior que 10, então ele retorna observable of 1, senão ele retorna 2, por exemplo. Tá? Então aqui a gente poderia passar isso aqui para uma constante, eu poderia me subscrever dessa forma. Se eu passar 10, quer dizer, vamos passar 1 aqui, se eu passar 1, ele precisa me retornar 2, ok? Se eu passar 11, ele precisa me retornar 1, beleza? Essa é uma forma também de se fazer, a gente consegue ter um observable condicional também, bem bacana. Eu também consigo criar observables a partir de funções que retornam callbacks também, então eu teria um bind callback. E se eu tivesse uma function que recebe um primeiro argumento e depois precisa de um segundo argumento que é um callback, dessa forma eu poderia muito bem passar aqui para o nosso subscribe um bind callback A. Executar esse callback passando só o primeiro argumento. Esse argumento seria passado para o callback, então o valor seria retornado, ok? Então eu poderia colocar aqui um valor 10 e a partir do momento que ele executasse o callback, esse callback cairia no meu subscribe a partir de um observable. Olha lá, bem legal. Isso vai fazer você poder reutilizar algumas funções. Por exemplo, se você usa o jQuery e lá no jQuery tinha aquela função que era getJSON, se não me engano, consegue fazer um Ajax e pegar uma requisição JSON, pegar um JSON de retorno. Ele executa exatamente esse tipo de função. Você passa aqui para ele a URL e depois você recebe um callback. E dessa forma você conseguiria reutilizar essa função. Aí você vai me perguntar, tá, e tem algumas funções do Node que também retornam callback dessa forma, então eu poderia utilizar ele. Então, já para o Node você tem uma função bem específica, que é o bind node callback. Com bind node callback, a gente tem aquela particularidade do Node que os callbacks dele retornam o primeiro parâmetro como se fosse um erro e só o segundo argumento aqui é o dado real. E se existir alguma coisa nesse erro, então ele deveria cair no nosso callback de baixo, ok? Então vamos supor que eu retornasse aqui um new erro, nosso callback de baixo deveria ser acionado com o node bind node callback. Olha lá, a gente tem o nosso erro. Se caso primeiro parâmetro for undefined, aí sim a gente tem a nossa emissão, ok? Bom, então é isso, galera. A gente passou de forma bem rápida e meio que genérica aí todos os operadores de criação, os principais, né? Ainda pode existir um ou outro aí, mas de forma mais abrangente assim, os principais são esses, tá? Então é isso, beleza? Se você gostou desse vídeo, se foi útil para você, deixa um like, deixa seu comentário, fala pra gente o que tá achando, fala suas dúvidas aí, o pessoal pode também te ajudar, eu vou tentar responder sempre que possível. E muito obrigado, até a próxima, valeu, falou, tchau.